Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso mini curso de apresentações Google. Hoje eu vou falar sobre caixas de texto e formatação de textos. Eu tenho aqui a apresentação que criamos no primeiro vídeo e eu vou abri-la. Então ao entrar na pastinha aqui do Google Drive, você tem acesso aos seus arquivos. Esse ícone aqui amarelinho é o ícone das apresentações Google. Então só dá um clique duplo e ele vai abrir em outra aba a apresentação que a gente tem criada. Com a apresentação aberta, agora a gente pode fazer várias edições nela. E eu vou mostrar como é que a gente insere novas caixas de texto e como é que a gente formata as caixas de texto, as existentes e as novas. Todo o texto que aparece aqui nas apresentações, ou quase todo o texto, é apresentado dentro de caixas de texto. Então aqui a gente tem uma caixa de texto e aqui outra caixa de texto. Que essas duas aqui, no caso, foram inseridas automaticamente de acordo com o tema que eu escolhi para criar a apresentação. E nos outros slides, que a gente acessa aqui do lado esquerdo, também temos caixas de texto. No caso, uma caixa de título, que vai em cima do slide, e uma caixa grandona aqui no meio para a gente colocar o texto do corpo do slide. Mas na prática a gente pode ter quantas caixas de texto forem necessárias na posição que a gente quiser. E para formatar uma caixa de texto é bem simples. Você vai reparar o seguinte, vou clicar fora dela e a gente tem uma barra de ferramentas com algumas ferramentas disponíveis. Quando você clica numa caixa de texto, aparecem outras tantas ferramentas, tantos botões de ferramentas para a gente aplicar formatação nesta caixa. Para formatar o texto que está dentro da caixa é muito simples. Você seleciona o texto, clicando com o mouse e arrastando, e aplica a formatação desejada. No caso, a gente pode mudar a fonte, o tipo de fonte, há várias fontes disponíveis aqui, tá? Arial, Calibre, Cambria, Courrier e outras tantas. Você aplica de acordo com a sua necessidade. Também é possível encontrar mais fontes na internet, se for o caso. Nesse botãozinho do lado, a gente ajusta o tamanho da fonte. Tá? A gente pode aumentar clicando no sinal de mais, olha, a fonte vai aumentando, ou no sinal de menos, ela vai diminuindo de 1 em 1 ponto. Ou eu simplesmente clico aqui dentro e escrevo o tamanho que eu quero, ou ainda seleciono desses tamanhos pré-definidos que nós temos aqui. Se eu quiser um tamanho específico, por exemplo, 34, é só dar Enter. Bem simples. E logo na sequência temos os botões de formatação padrão negrito, itálico e sublinhado, que devem ser usados aí com parcimônia, com cuidado para não deixar o texto muito poluído e difícil de ler. Lembre-se que o objetivo de uma apresentação é passar informações de forma sucinta, simples, fácil e rápida para as pessoas olharem a apresentação e entenderem o que você está falando, porque geralmente a gente usa uma apresentação desse tipo aqui para acompanhar uma explicação oral, certo? Então cuidado, eu vou desmarcar, para tirar o efeito é só clicar de novo no mesmo botãozinho, né? É um botãozinho do tipo toggle, liga e desliga. Além disso, a gente também pode alterar a cor do texto, basta selecionar uma cor qualquer, a gente tem algumas cores personalizadas, cores pré-definidas, e você também pode, clicando nesse sinal de mais, escolher cores, até mesmo colocando o código hexadecimal para ter uma cor muito específica, caso você necessite. Vou cancelar aqui, botei um amarelão aqui nesse fundo escuro, ficou assim, legível. E a gente também tem esse botãozinho cor de destaque, que é um realce. É como se você passasse uma caneta marca-textos no seu texto. Então tem que tomar cuidado quando usar isso, porque olha só, fica meio poluído dependendo da combinação de cores que você utilizar. Tem que saber utilizar o recurso. Então, esse verde com amarelo por cima não ficou bom. Já se eu usasse um roxo, fica mais legível pelo menos. Ainda bastante chamativo, mas já está melhor. Aí veja que o realce é só no texto em si. Tá? Tem um espaço entre as linhas e quando termina o texto também termina o realce. Para tirar o realce, seleciona tudo e simplesmente você clica aqui embaixo em transparente. E aí o realce é retirado. Bem tranquilo. Veja que eu selecionei o texto para aplicar, mas na prática, se você for aplicar a formatação em todo o texto que está dentro da caixa, não precisa ficar selecionando. É só clicar na bordinha da caixa. Tá? Veja que não tem cursor piscando. Agora a caixa inteira está selecionada. É só você aplicar o efeito. Ele é aplicado em todo o texto que está lá dentro. Mas se você quiser aplicar somente em uma parte, aí você pode selecionar só essa parte também e aplicar. Por exemplo, uma cor diferente de fonte aqui. Olha que legal.
E além disso, a gente pode também posicionar esse texto aqui mexendo no seu alinhamento. Aqui a gente tem alinhar. O alinhamento ele pode ser feito à esquerda, no meio, centralizado, olha só, à direita, ou ainda justificado, no qual ele puxa as palavras, aumenta os espaços entre elas, para o texto tomar toda a largura da caixa de texto. Tá? Nem sempre fica muito bom, mas às vezes é interessante usar. Eu geralmente utilizo o alinhado à esquerda mesmo, que é o padrão, e de vez em quando eu centralizo o texto. E o texto também pode ser centralizado na vertical, acima, no meio ou abaixo, que ele chama de início, meio e fim. Então o início é o padrão, ele está em cima da caixa de texto, posso jogar para o meio ou ainda para o fim, lá embaixo. E claro, se você redimensionar a caixa de texto, o texto ele se movimenta de acordo com o tamanho da caixa, largura e altura. Então o padrão é sempre início, em cima, mas eu também costumo usar bastante esse do meio, quando eu quero deixar o texto bem centralizadinho numa caixa. E as caixas elas podem ser redimensionadas. É só você clicar nessas bordas aqui, nesses quadradinhos que aparecem nas bordas, segurar o botão do mouse e arrastar para deixar a caixa com o tamanho que você quer. E o texto, evidentemente, ele vai ser alterado dentro da caixa, o posicionamento do texto, a largura do texto, para caber ali dentro, certo? E você pode, tanto na vertical quanto na horizontal, fazer esse alinhamento, beleza? Faz aí da forma que for mais adequada. E a gente também pode, selecionando o texto, trabalhar com o tamanho do espaçamento entre as linhas e os parágrafos. Então, clicando aqui, a gente pode mudar esse espaçamento. Ó, quando eu coloco simples, veja que o texto fica um pouquinho mais juntinho. Um e-mail, ele fica mais distante. Duplo, mais distante ainda. A gente pode adicionar espaço antes de um parágrafo ou remover espaço depois do parágrafo. Tá? Ele veio com um padrão com 1.15. Tá? Se eu dou Enter aqui, eu crio um novo parágrafo, e aí a gente pode, com o texto selecionado, adicionar espaço antes do parágrafo, ou ainda remover esse espaço antes ou depois do parágrafo. E aí o texto ele fica ligeiramente mais próximo. Tá? Você vai fazendo isso aqui para colocar um ajuste fino, tá? No seu texto, em si, na sua formatação. Beleza? E a gente também pode ter o espaçamento personalizado, no qual você escreve nesta caixinha aqui o tamanho que você quer de espaçamento entre linhas usando pontos. Tá? 1.15, 1.3, 1.02 e também o espaçamento entre parágrafos, se houver. Aqui eu removi o espaçamento entre parágrafos, por isso ele está zerado, antes e depois. Mas você também pode colocar números aqui e experimentar até obter um valor que fique adequado para a visualização que você precisa para o seu texto. Tá? Não tem uma regra geral. Tá? A regra geral tem que ficar legível, certo? Então eu cancelo aqui. Beleza. E se eu quiser criar uma nova caixa de texto? Também consigo. Por exemplo, eu vou clicar nesse outro slide aqui. Aliás, eu vou clicar no primeiro slide aqui. Voltei para o slide de início. Para colocar uma nova caixa de texto, você vem aqui em cima na barra de ferramentas e tem esse botãozinho caixa de texto, que tem uma letrinha T dentro da caixinha. Dá um clique, clica na tela e arrasta para criar a caixa do tamanho que você quer. Por exemplo, eu quero uma caixinha deste tamanho aqui. E aí é só digitar dentro dela o texto desejado. Por exemplo, Boson Treinamentos em Tecnologia. E aí você pode, evidentemente, formatar isso aqui. Eu posso colocar, por exemplo, uma fonte de cor cinza, um pouquinho mais escuro até. E também posso clicar na borda da caixa de texto com essa cruzetinha aqui e arrastar para posicionar, por exemplo, bem aqui em cima no cantinho. Boson Treinamentos em Tecnologia. E aí eu posso fazer o alinhamento tanto na horizontal quanto na vertical, para o texto ficar direitinho dentro da caixa. Olha que beleza. Então posicionei uma caixinha ali em cima, como se fosse um cabeçalho aqui para o meu slide. E aí eu posso, olha que legal, Ctrl C no teclado, Ctrl V, e ele faz uma cópia da caixa de texto com o texto e toda a formatação. E aí eu posso alterar esse texto, por exemplo, escrevendo o meu nome. Posso redimensionar essa caixa. Olha que legal. Até ficar de um tamanho adequado. E
colocá-la aqui do outro lado. Olha que beleza. Está feito, né? A formatação e a criação de duas caixinhas. E olha que legal isso aqui. Eu posso clicar numa caixa para selecionar, segurar o Ctrl no teclado, clicar na outra caixa e agora eu tenho as duas selecionadas. E posso, nesse caso, aplicar a formatação em ambas, tá? Em ambas as caixas. E também posso fazer o seguinte, Ctrl C, copiei as duas para a área de transferência, vou em outro slide, como esse slide aqui, e dou um Ctrl V. E olha que legal, ele vai colar as duas caixas na mesma posição em que elas estavam anteriormente, no slide anterior. E se eu clicar no próximo slide e colar de novo, olha aí, outra vez as caixas na mesma posição. E eu posso fazer isso com quantos slides eu quiser, tá? Eles vão ficar aqui em cima nessa mesma posição. E finalmente, eu também posso incluir caixas de texto aqui no meio. Por exemplo, posso colocar uma caixa aqui, escrever alguma coisa qualquer, como caixa de texto formatada. Legal. Fazer a minha formatação de texto normal, ó, centralizado em cima, embaixo. Aumentar aqui o tamanho da fonte. Botar um negrito. Colocar uma cor de texto qualquer. E aí, veja que interessante, ó, quando eu clico fora, aparece só o texto em si. Mas com a caixa selecionada eu ainda posso fazer o seguinte. Eu posso clicar nesses botões aqui. Cor de preenchimento, cor da borda, espessura da borda e linha da borda. Eu posso, por exemplo, especificar uma cor para a borda. Vamos supor esse amarelo escuro 2. E uma espessura de 3 pixels, vamos supor. E aí olha o que eu tenho. A caixa com a borda aplicada. Olha que legal, ficou legal isso aqui, né? Para dar destaque, ênfase em algum elemento dentro do slide. E além disso, com a caixa selecionada de novo, eu posso também mudar o tipo de linha. A linha padrão é essa sólida, mas eu posso usar outros tipos. Tem tracejada, pontilhada, etc. Por exemplo, essa daqui, que é uma linha tracejada. Olha que beleza. E finalmente, com a caixa selecionada, ainda posso aplicar uma cor de preenchimento nela. Por exemplo, eu posso aplicar uma cor como este roxo escuro aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui sólida de novo. Beleza. E temos aí uma caixinha de texto formatado. Texto inserido, texto formatado e a caixa também com o estilo aplicado. E aí é só clicar e posicionar onde você quiser essa caixinha. Beleza? Muito útil para a gente colocar informações adicionais ou informações para as quais a gente quer chamar mais a atenção dentro de um slide. Beleza, gente? Então é isso. Nessa aula eu mostrei como é que a gente aplica uma formatação básica em textos, nos textos digitados dentro de elementos da apresentação, e também mostrei como é que a gente cria novas caixas de texto e como é que a gente aplica a formatação básica nessas caixas de texto. No próximo vídeo eu vou falar sobre listas e recuo de texto, como criar listas e como aplicar recuo nos textos que você está utilizando dentro das caixas e fazendo sua formatação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!